queria ler tem Lucas 15, 31. Lucas 15, 31. Diz assim: Então o pai respondeu: Meu filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. A história do homem com Deus é uma história de tentativas. O homem, em todas as civilizações, aliás, é um dos grandes argumentos sociológicos, argumentos sociais, antropológicos, em defesa da existência de Deus. Como Deus pode ser um mito se em diferentes civilizações, em diferentes lugares, tempos e espaços, formas de organização, estratificações distintas, culturas diferenciadas, climas distintos, ideias distintas, sociedades apartadas, línguas completamente isoladas umas das outras, costumes distintos, mas uma coisa une quase que todas as civilizações catalogadas pelo homem: a invocação de um divino. Em qualquer civilização que a gente estude, em qualquer civilização que a gente busque, estão pessoas invocando por meio de rituais, por meio de oferendas, por meio de ritos aos astros, aos fenômenos da natureza, a seres desconhecidos, a seres conhecidos, a seres fabricados, a seres que não podem ser fabricados, cuja fabricação é proibida, mas o homem está em todas as sociedades, em todos os tempos, em todos os espaços, invocando um poder transcendente. O homem quer se relacionar com Deus. O homem deseja conhecer Deus. O homem deseja falar com Deus. O homem deseja estar com Deus. Isso é uma característica de nós. Até o ateu, com mais fé no ateísmo que você possa imaginar. Aliás, essa figura que me vem ao coração quando eu penso nisso, eu lembro sempre do Richard Dawkins, o homem que escreve o livro Deus, um Mito. Richard Dawkins vai concordar que por mais que Deus de fato seja um mito, uma construção social na visão dele, uma construção emocional, antropológica, algo que o homem cria para satisfazer necessidades e carências internas, para justificar situações que a ciência não consegue ou ainda não consegue explicar. Richard Dawkins vai dizer que ainda que Deus seja fruto de algo assim, há no coração de todos os homens o desejo pela eternidade. Não sei quantos tiveram experiência recente de se despedir de um ente querido. Eu lembro quando meu pai faleceu. Era algo muito esperado pela família. Chegou o momento de o sofrimento dele ser tão grande, ser tão intenso, que a gente começava a orar para o Senhor levá-lo. Orar por um descanso. A dor que vinha no nosso coração de vê-lo sofrendo, de vê-lo padecendo, de ver com tanta dor, a gente dizia: Senhor, melhor levar. Dá um descanso para ele. Mas quando ele foi, doeu. Quando eu saía do escritório e meu celular tocou e minha irmã dizendo: vem para o hospital, ele acabou de partir. Eu lembro o abismo que se abriu na minha alma, no meu coração. Porque eu nunca mais estaria com meu pai, não nessa era presente. Não estar com ele me doía. O homem não foi feito para a morte, o homem não foi feito para lidar bem com a morte. A morte e a nossa natureza são incompatíveis. A gente não está acostumado com isso. Então o mais ateu dos homens vai admitir que nós não acostumamos com a morte, porque há em nosso coração o desejo pela eternidade. O homem, ele quer transcender, o homem, ele quer falar com Deus, ele quer se relacionar com Deus. Na história da humanidade, na história do cristianismo, na história da Bíblia, na história revelada pela Bíblia, o homem está o tempo todo querendo interagir com Deus. E diversos nomes foram dados pelo homem a Deus. Na tentativa de desvendá-lo, na tentativa de entender quem ele é, na tentativa de se entender em relação a ele. O homem já chamou Deus de Elohim, o Altíssimo. O homem chamou Deus de El Shaddai. O homem chamou Deus de Jeová Jireh. O homem chamou Deus de simplesmente Jeová, Yahvé, Yehoa. Não dá para pronunciar esse nome.
o nome é difícil de se pronunciar, mas é a forma como ele se revelou a Moisés. O homem chamou Deus de Jeová Nissi, Deus é a minha bandeira. O homem chamou Deus de Adonai. O homem foi chamando Deus de diversos nomes, diversas nomenclaturas, elegendo-o como Senhor, como Altíssimo, como autoridade. Ele vai espalhando formas de falar e ele vai criando cada vez mais ritos, mais reverências, mais burocracias, mais formas cada vez mais rebuscadas de se referir a ele. Vai fazendo isso até que chega Jesus. Jesus chega no momento em que há literaturas que indicam que muitos não escreviam o nome de Deus e não escreviam qualquer pronome que pudesse se referir a Deus se não tivesse uma caneta, uma pena nova, uma tinta nova. Precisavam uma caneta, precisava um protocolo inaugural para se referir ao nome dele. E havia um temor de tomar o nome dele em vão. Havia um distanciamento, mas também era uma tentativa de interagir com ele, era uma tentativa de estar na presença dele. Aí vem Jesus e nos ensina a orar. E ele ensina a orar com uma ousadia até então inaugural na história da humanidade. Ele ensina a orar e diz: vocês quando orarem, vocês que já aprenderam todos os nomes possíveis que se pode dar para ele, você que já chamou ele de Adonai, você que já chamou ele de Elohim, você que já chamou ele de El Shaddai, você que já chamou ele de Yahvé, você que já chamou ele de Yahvé Jireh, de Yahvé Nissi, de El Elyon, você que já cantou aquele louvor de Kleber Lucas e chamou de todos os nomes. Eu te dou uma maneira para você falar com ele. Quando você orar, diga assim: Abba, Pai nosso, que estás no céu. Ele não fala pai. O pai, tanto no hebraico quanto no aramaico, a expressão é Av. Av. E quando ele chama o Deus, já chamado de tantos nomes, de Abba, ele não está chamando ele de pai. Ele está chamando da corruptela aramaica, que é Abba, e é o papai, o paizinho. E essa expressão Abba, ela, para muitos linguistas, especialistas no aramaico, ela também é uma espécie de corruptela de uma onomatopeia, que é exatamente as primeiras palavras que uma criança consegue pronunciar. É o trauma de quase toda mãe, o fato da criança falar primeiro papá do que mamã. Carreguei 9 meses, foi no meu peito que mamou, foi eu que acordava de madrugada para dar. Aí na hora que vai falar a primeira vez, fala papá. Mas isso tem uma razão de ser. Não sempre significa que é porque ele prefere o pai. Isso é só em uma minoria de 90% das vezes. Mas as outras possibilidades é porque papá é mais intuitivo e mais fácil de ser pronunciado. O fonema P e o B é mais fácil de ser desenvolvido do que o M. É mais fácil para uma criança aprendendo a falar papá ou abá do que mamá. Então, o Abba é a expressão de paternidade, de dependência, que a criança mais incipiente, mais dependente, a criança que está começando as suas primeiras palavrinhas, pode falar. A ideia do Abba é fruto da onomatopeia de um gemido de uma criança que fala os seus primeiros fonemas. Abba. Não é Av, um som mais gutural, mais preso e mais até robusto do ponto de vista do aparelho fonador, da fonética, que é o pai. Não é o Av, é o Abba. Abba, 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 que uma criança faz. É isso. Jesus disse: quando você falar com Deus, chame ele de Abba. Abba. É um clamor que não precisa de tinta nova, não precisa de pena nova, não precisa saber escrever. É um clamor acessível à criança do colo. É um clamor que onde quer que você esteja agora, você pode fazer. É um clamor que a alma mais aflita, mais angustiada,
É o clamor que aquele mais traumatizado de todos nós. É o clamor que o ferido pode fazer. É o clamor que a criança pode fazer. É o clamor que o dependente pode fazer. É o clamor que o afastado pode fazer. É o clamor que qualquer um pode fazer. Jesus diz, na verdade, o que eu vim revelar não foi um Deus em seu poder. A humanidade já conhecia deuses. Aliás, as interações com os deuses era comum em todas as sociedades. Os fenícios tinham seus deuses. Os sumérios tinham seus deuses. Os babilônicos tinham seus deuses. Os caldeus, os assírios tinham seus deuses. Os egípcios tinham seus deuses. Os gregos tinham seus deuses. Os romanos tinham seus deuses. Mas para Israel, aliás, para o povo de Deus, que agora não se resumia mais a Israel, para todo aquele que quisesse ser povo desse Deus, ele não estava oferecendo apenas mais um Deus. Ele estava oferecendo um Pai. Era um Pai. Jesus não veio revelar um Deus em seu poder. Jesus veio revelar um Pai em seu amor. Jesus veio trazer a mais profunda, a mais poderosa revelação de quem era esse Deus. Na verdade, Ele é um Pai, a quem você pode chamar de Ava. Que a criança mais pouco desenvolvida, criança mais dependente que pode haver, também pode chamá-lo, também pode invocá-lo. Você não precisa ser teólogo para invocar aí. Você não precisa fazer um discipulado para invocar. Você não precisa ser sequer cristão para invocar. Basta o seu coração se dispor. Basta você ter a dependência dele e dizer, Abba. E ele vai te ouvir. Jesus diz, Abba, eu te louvo porque tu sempre me ouves. O pastor Diogo mencionou hoje de manhã. Aliás, uma das coisas que eu me orgulho de poucas coisas na vida, mas eu me orgulho de ser um bom pai. Eu me orgulho de ser um pai atento, eu me orgulho de ser um pai presente. Eu me orgulho de ser um pai que quer ser um bom exemplo para o filho. Mas a Bíblia olha para mim e pensa diferente. Deus diz, não, você é um pai ruim. Eu sou um pai que nem sempre escuta meu filho. Eu sou um pai que às vezes precisa viajar e a gente se afasta. Eu sou um pai que às vezes perde paciência com o filho. Nem sempre eu escuto meu filho. Mas Jesus diz, Abba, tu sempre me ouves. Eu posso estar falando para pessoas que nunca se sentiram ouvidas pelo próprio Pai. E eu estou querendo te dizer a grande revelação que Jesus traz. Você tem um Abba que sempre te ouve. Jesus vai trazer essa revelação e diversas vezes ele ilustra Deus como esse Pai amoroso, esse Abba. Em Lucas capítulo 15 ele conta a história de um Abba que tinha 2 filhos. 2 filhos e um sai da fazenda. Por quê? Porque não aguentava mais aquela vida e queria viver uma vida longe do Abba. Na cabeça dele o pai o limitava, o pai o tolhia, o pai cortava os prazeres que ele queria ter. Então, o que ele gostava mesmo era dos bens do pai, mas não do pai. Então ele diz, pai, me dá seus bens e eu quero estar longe de você. Mas enquanto ele sai, o filho mais velho fica. E fica na fazenda, mirando uma recompensa por ter ficado. Parece o tempo todo que na verdade ele deseja fazer a mesma coisa que o filho mais novo. Só que ele acha que aquilo pode fazer com que ele perca os bens do pai. Então ele vai ficar na expectativa de, se eu ficar e obedecer, na verdade eu queria sair também. Eu queria estar nas festas igual meu irmão. Eu queria estar fazendo tudo que ele fez. Mas eu sei que se eu ficar, eu tenho muito mais chance de ganhar os cabritos dele, de ganhar os bens dele, de ganhar a herança dele. E é isso que eu quero. O filho mais novo sai, erra, peca, gasta, perde. Está desejando comer comida de porcos. E aí pensa, rapaz, que burrice que eu fiz. Eu vou voltar lá tentar consertar o que eu fiz. Bobagem. Todo mundo, tem um trabalhador, a tia do cafezinho na casa do meu pai tem abundância de pão. E eu estou aqui passando fome, que burrice. Eu vou lá e vou pedir desculpa ao meu pai. E ele vai, desesperado, tentando se relacionar por meio da compra.
ele vai lá fazer coisas para que o pai, que na verdade não é bem um pai, é um Deus. E aí, para que esse Deus o compense. Eu falei assim, poxa, você está num débito grande, né? Aí eu vou tentar trabalhar para diminuir o meu débito e agora eu poder de novo morar. Eu sei que não dá mais na condição anterior, mas pelo menos como um office boy da casa. E ele vai lá e quando ele chega perto do pai, o pai o vê de longe. E ele começa a dizer, pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu gastei a tua herança, eu me deitei com prostitutas, eu fui para o mundo, eu pequei, eu roubei, eu fiz isso. E o pai, para, filho, eu não contabilizo débitos, eu não estou aqui para contabilizar débitos. A sua dignidade não tem a ver com a sua utilidade. Não vem com essa história de querer recuperar a posição dentro da casa por causa do seu trabalho. A dignidade é por conta da sua relação. Vamos fazer uma festa. Você estava morto e reviveu. Estava perdido, mas hoje foi encontrado. Eu continuo sendo seu Abba. Eu continuo sendo seu. Eu não estou aqui porque eu não contabilizo seus débitos. Eu não estou aqui fazendo conta dos seus erros. Você vai pagar por eles porque é a consequência de quem se afasta de mim. Mas eu continuo sendo seu Abba. E quando ele faz isso, o filho mais velho está chateadinho, está revoltadinho. Porque ele diz, espera aí, pai, não era justo você fazer uma festa para esse menino. Esse teu filho, ele gastou tudo, ele errou, ele pecou, mas eu vou te dizer o que eu fiz. Eu servi. Aliás, eu servi todos esses anos. Aliás, eu servi todos esses anos como escravo. Aliás, eu servi todos esses anos como escravo sem nunca te desobedecer. Aliás, eu servi todos esses anos como escravo sem nunca te desobedecer e tu nunca me deste um cabrito. Sinceramente, eu estou merecendo. Olha meu score aqui, olha meu placar. E o pai olha para ele com o mesmo amor, com o mesmo carinho e diz, filho, eu não contabilizo créditos. Eu não contabilizo crédito, não funciona assim comigo. Eu não sei se você está tentando me comprar. Eu não sei se o que você fez foi tentando comprar meu favor. E às vezes a gente está nesse jogo, né? Quantas vezes você já saiu de casa e furou o pneu do seu carro e você pensou, também esqueci de orar antes de sair. E aí você está com uma situação difícil na sua vida profissional e você pensa, já sei, é o dízimo que eu atrasei, porque eu não ofertei esse mês. No fundo a gente está tentando comprar o nosso pai. E a gente acha que aquilo que a gente recebe é sempre proporcional àquilo que primeiro a gente dá para ele. E o pai está querendo te abraçar hoje e dizer, do mesmo jeito que eu não contabilizo os seus débitos, suas culpas, seus erros, seus pecados, seus traumas, eu também sou um pai que não contabilizo créditos. Não é por merecimento que você me compra. É pelo meu amor que eu te comprei. Não funciona assim comigo, querido. Eu não contabilizo. Eu não estou nesse jogo maldito de créditos e débitos. O amor do pai não funciona com calculadora. Jesus vem revelar isso ao mundo. Jesus vem trazer essa revelação. O pai olha para o filho mais velho e diz assim, lindão, deixa eu te falar uma coisa. É a mesma sensação que muitos tiveram hoje. Eu estou falando com alguns pais que receberam hoje uma camisa nova de presente, um sapato novo, um cinto novo. E aquele presente que você recebe, ressabiado. É um presente de carinho, é um presente com amor, é um presente que vem acompanhado de um abraço mais fofinho do mundo. Mas a pergunta, quem pagou pelo presente? É aquele presente que você recebe junto com a chave do Pix para fazer o depósito. Essa é a ideia. Tudo que nós oferecemos ao Pai já é dele. Foi Ele quem nos deu primeiro. É Ele que está pagando a conta. É Ele que está pagando. Como é que compra o favor de um pai que é dono de tudo? E que tudo veio dele? Não dá.
Ele está dizendo, eu não contabilizo esse tipo de coisa. Não é assim que se relaciona comigo. Esse tipo de raciocínio é o raciocínio que as populações, que as civilizações tinham com seus deuses. O raciocínio da oferenda. O raciocínio do objeto que você entrega e coloca no mar. É o raciocínio daquele que faz um sacrifício para obter um favor. É o raciocínio da barganha. É o raciocínio da divindade, da transcendência para o divino. E que as sociedades e que as civilizações e que os povos acostumaram a fazer. Uma entrega para recebimento de um favor, uma relação distante, mas uma relação de tomar lá da cá. E o homem achando que esse tipo de relação também cabia no Deus dos hebreus. Mas o Deus dos hebreus agora está sendo revelado por Jesus. E o Deus dos hebreus não é como os outros deuses, porque o que diferencia ele dos outros é que ele é um pai. Ele é um pai. E um pai, você não consegue comprar dessa forma. Não consegue relacionar dessa forma. O pai dá a ele a grande chave e diz assim, filho, ô mais velho abestalhado, que está chorando por causa de cabrito. E é um detalhe, num joguinho de palavras. O tempo inteiro, o Lucas 15 vai falar assim, um pai tinha 2 filhos. E usa uma palavra grega para o nome filhos, que é a palavra huios. E a palavra huios, em grego, quer dizer filho adulto, filho maduro. E o tempo todo a palavra diz assim, o pai tinha 2 huios. Um huios mais velho, um huios mais novo. O que faz entender que são 2 filhos adultos. Depois do bar mitzvah, de maior idade, maduros. O tempo inteiro trata assim. E no final, nesse versículo que a gente leu, ele diz assim, filho, tu sempre estás comigo. E tudo o que eu tenho é teu. Aí ele não usa mais a expressão huios. Ele usa a expressão teknon. E teknon é a expressão para um bebê. Um bebê chorão. E é como se ele dissesse, ô seu bebê chorão, eu tentei te tratar como um adulto. Mas na verdade, tu não está olhando para o benefício que é ter a minha companhia. Você só quer ser o pirulito. Você só quer cabrito. Eu lembro do meu sobrinho, Levi, filho da minha irmã Sara. Levi, por algumas peripécias dele, levou o apelido de Levi Levado. E Levi, um dia aprontou barbaramente. Ultrapassou a cota do permitido, e do tolerável e do aceito. E minha irmã chegou para ele carinhosamente e diz assim, desisto. Não sei mais o que fazer com você. Você hoje me decepcionou no nível que eu não aguento mais. Meu filho, hoje você conseguiu. Hoje você conseguiu me frustrar, fazer com que doesse meu coração. Hoje você conseguiu, infelizmente. É uma pena, porque você me decepcionou. Hoje você foi para mim uma decepção. Ela disse assim, filho, hoje você não vai ficar de castigo. Hoje eu não vou te dar palmada, não vou fazer nada. O seu castigo vai ser você saber que para mim você é uma decepção. Que você me decepcionou, que você magoou meu coração. Esse vai ser o seu castigo. Lidar com essa dor. Lidar com essa consciência de que você me decepcionou. Você não vai tomar palmada. Você não vai ficar de castigo. Aquele menino estava com o olho marejado. Olhou para ela e disse assim, ufa. Bebê chorão não está nem aí para o coração do pai. Bebê chorão não se importa se magoou o pai, se magoou a mãe. Ele só não quer perder cabrito. E talvez eu esteja falando com gente que magoou muito o coração do pai. Mas só começa a se preocupar quando a porta de emprego fecha. Só começa de fato a dobrar o joelho. Só começa de fato a querer de novo aproximação com ele quando se vê comendo comida de porco. Porque aí você não sente falta do pai, você sente falta do pão. Possível que eu esteja falando com gente que só coloca o coração para de novo conversar com Deus, que só busca
de novo quando sente falta de cabritos, mesmo tendo há muito tempo vindo sistematicamente ferindo e decepcionando o coração do seu pai. O pai está querendo dizer para ele o seguinte: filho, a melhor parte de mim sou eu mesmo. O grande trunfo que você tem e você não aproveita é que tu sempre estás comigo. Tudo que eu tenho é teu, tá? Mas isso é secundário. As bênçãos são secundárias. A maior herança que eu posso lhe dar sou eu mesmo. Tu sempre estás comigo. Você está reclamando do quê? E do que você hoje reclama? O pai está querendo dizer para você, está te lembrando: ei, eu estou do teu lado. O vale da sombra da morte passa a ser só uma sombra quando você lembra que Ele está com você. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo. Não é porque Ele vai prover a vitória, não é porque Ele vai me dar um cabrito, é porque Ele está comigo. O grande mistério de uma vida plena, próspera, é se alegrar pela convicção de que tu estás conosco. O Pai está comigo. O Abba está acessível, está do meu lado. É isso que tem que estar firme e patente no seu coração. A companhia do Pai. A gente esquece como é importante isso. Por anos eu lamentei, eu chorei, e eu via testemunhos dentro da igreja de coisas que eu queria viver. Pessoas que diziam assim: olha, irmão, você não sabe como era a minha vida antes. Eu tinha 5 namoradas, era festa todo dia, era pecado, era vício, era cachaçada, era isso, eu provei daquilo outro, era uma mulher um dia, uma mulher outro dia, era 3 no outro dia, e era isso, mas hoje Deus me resgatou e hoje eu estou aqui. E eu ouvia isso, eu, o filho mais velho, que nunca saiu da casa do pai, que sempre esteve aqui obedecendo. Eu nunca ganhei uma disciplina na vida, nunca fui para o banco, eu nunca desviei. Não, eu sempre fui aqui, ó, todos esses anos, servindo como escravo. E eu olhava para o pai e dizia: ah, pai, por que eu não tenho um testemunho desse também? Ah, que inveja. Você podia ter me liberado, pai. Eu ia dar uma escapadinha e voltava. Eu estou aí, tudo certo. E eu falo isso brincando, mas por muito tempo isso foi uma questão para mim. O fato de eu não ter experimentado essas coisas. Eu nunca entrei numa boate na minha vida. Eu nunca fui numa festa de carnaval. Nunca fiz isso. E algum tempo da minha vida isso pesou. Será que de fato eu não... Eu entrei numa crise, eu fiquei de mal com o pai. Eu fiquei de mal com o pai um bom tempo. Eu dizia: Deus, eu estou de mal com você. Porque eu queria ter um testemunho desse também para contar, assim, sabe? E um dia eu senti, amigos, eu senti Deus falar comigo. E Ele dizia claramente: olha, triste com você estou eu, porque eu te mantive a vida inteira na mesa do banquete e você está com inveja de quem estava comendo comida de porcos. Olhe para as palavras dele. Ele está dizendo: graças a Deus que eu estou aqui. Festa é aqui. Eu já estive lá e agora estou aqui. E posso afirmar, aqui é melhor. Ele está arrependido por ter um dia pisado lá, mas você está triste porque queria ter pisado e não pisou. Ele está dizendo: gente, a verdadeira festa, o verdadeiro prazer está em poder dizer: pai, tu sempre estás comigo. Lá eu não tinha o pai, lá eu tinha 5 namoradas, mas o que eu queria mesmo era ter meu pai. Era ter meu pai, e eu não tinha. Aqui eu tenho ele e nada me falta. É isso? Há um momento da vida de Jesus em que ele
faz uma oração diferente das outras. O tempo todo Jesus vem para nos revelar um Pai. Um Pai. Pai, tu sempre me ouves. Pai nosso que estás no céu. Pai, glorifica-me mais uma vez. Pai, peço que me ouças. O tempo todo ele vai se referindo a Deus e orando, dizendo Pai. Vai mostrando ao mundo o que é a relação entre um pai e um filho. Quando Jesus é batizado, ouve-se uma voz do céu e diz assim: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Quando Jesus se transfigura no Monte Tabor, aparece a figura de Moisés, a figura de Elias. Jesus ascende acima deles. E Pedro, que queria ouvir Moisés, que queria ouvir Elias, que queria fazer uma tenda para que eles estivessem juntos deles o tempo todo, e para que aquele momento não acabasse, o momento de estar com Moisés, o momento de estar com Elias, Jesus ascende acima deles. E ouve-se a voz do Pai dizendo: esse é meu filho, é a ele que vocês devem ouvir. Ouçam a ele. Vocês já ouviram Moisés demais, já ouviram Elias demais. O que eu quero agora é que vocês ouçam a ele. Ele é que vai revelar a verdadeira essência do que eu quero de relação com vocês. Ele que vai mostrar que eu sou o Pai. Por Moisés, vocês aprenderam sobre minha lei. Sobre Elias, vocês aprenderam com Elias vocês aprenderam sobre minhas profecias. Com Moisés, vocês aprenderam que eu posso ser fogo. Com Elias, vocês aprenderam que eu posso ser uma voz mansa, suave, que eu posso ser o vento. Mas com Jesus, vocês vão aprender que, na verdade, eu sou o Pai. Eu sou o Pai. Jesus o tempo todo vai criando essa relação e vai mostrando a tônica do Evangelho e a tônica da relação. Mas agora, na cruz, ele vai orar em Mateus 27, 46. E abatido, ele pronuncia uma das frases mais conhecidas, das 7 frases que ele pronuncia na cruz. Ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Em aramaico seria Elohim, Elohim, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Pela primeira vez, ele não está chamando um pai. Ele está chamando um Deus. Ele está expressando sua dor, sua angústia, um desapontamento, uma dor. Ele está expressando uma sensação de abandono. O pai que sempre ouvia, agora parece um Deus que abandona. Deus meu, por que me desamparaste? O filho que foi sempre inseparável do pai, agora se sente abandonado e desamparado. Deus meu. Agora ele não chama de pai, agora ele chama de Deus. Volta a ser Elohim. Aliás, Elohim é a palavra que está em Gênesis 1:1. É a primeira revelação de Deus, a mais antiga, a mais distante, a que a gente traduz por Altíssimo. É a mesma palavra que pode ser traduzida por governador, prefeito, juiz, magistrado. Essa palavra era muita coisa. O pai, o Abba, agora é um Elohim, uma autoridade reverente, distante. Elohim, por que você me desamparou? É essa a expressão que ele está usando. E por muito tempo eu pensava que de fato aquilo era um simples abandono de Deus com ele. Mas esse texto não pode ser lido sozinho, porque se você olha em Lucas 23, 46, o mesmo Jesus que acabou de dizer Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? É o mesmo Jesus que diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ele acabou de dizer Elohim, estou abandonado. E em seguida ele diz: Abba, está tudo consumado. Por quê? A grande verdade é que na cruz, Jesus queria nos apresentar o grande mistério do Evangelho, que é a transição da expectativa do divino para a convicção do paterno. Muitas vezes, como Deus, Ele nos decepciona. Muitas vezes, como Deus, Ele não atende nossos decretos, os nossos pedidos. Quantas vezes você já fez uma campanha, uma oração fervorosa para um Deus que não atendeu suas orações? Como Deus, como um simples Deus, Jesus estava dizendo: se eu for olhar para você somente como Deus, de fato parece que o bicho pegou aqui. Se eu for me relacionar somente com um Deus, parece que você não me recompensou. Se eu for me relacionar somente com um Deus, eu posso dizer que agora eu não sinto tua presença.
Se eu for dizer que eu estou me relacionando somente com um Deus, eu estou aflito, eu estou angustiado, eu não consigo te entender. Se eu for me relacionar apenas com um Deus, eu me sinto abandonado. E eu estou falando para pessoas que se sentem abandonadas por Deus, que se sentem hoje desamparadas, que hoje, nessa data tão especial para muitos, para outros é uma data maldita, porque traz gatilhos de um abuso sofrido na infância, de um abandono. O pastor Diogo mencionou que há 10 anos, cerca de 10 anos atrás, feita uma pesquisa na cidade de Salvador, foi constatado que 1/3 das crianças, jovens e adolescentes não tinham sequer o nome dos seus pais na carteira de identificação, no seu RG. Não tinham o sobrenome do pai. Não sequer conheciam quem era. E a gente não está falando dos outros 2 terços que conhecem e preferiam não ter conhecido alguns deles. Então eu estou falando para pessoas que se sentem angustiadas e perguntando a Deus: Deus, onde é que você estava quando eu era criança e aquilo aconteceu? Deus, onde é que você estava? Eu precisei de alguém ali, mas você me desapontou. Jesus está dizendo, quando a gente espera nele somente como um Deus, muitas vezes as nossas expectativas são frustradas. As nossas esperanças não são atendidas. Muitas vezes a gente se sente desamparado, abandonado. Mas ele está dizendo, eu não vim revelar um Deus em seu poder. Eu vim apresentar um Pai em seu amor. Ele está nos convidando a transicionar da mentalidade, da expectativa do divino para a convicção do paterno. E ele está dizendo, se como Deus você me desamparou, como Pai eu confio que você tem sempre o melhor para mim. Se como Deus eu me sinto abandonado, como Pai eu continuo confiando em você. Eu te entrego o meu espírito. Se como Deus, se como crente, o meu coração geme, como filho, a minha alma descansa. O meu espírito repousa. Ainda que eu não entenda, é o meu Pai que está no comando. Tudo está no controle do meu Pai. O Pai é o primeiro super-herói de todo filho. O filho olha para o pai e imagina ele de capa. Imagina que o pai pode voar. Imagina que o pai pode resolver tudo. Na escola do meu filho é uma disputa de... Quando começa a dizer qual pai é melhor. O meu pai é melhor que o seu. Ah, o meu pai arrebenta o seu. Eu digo, meu filho, não fala isso não. Não treinei hoje. Vai que um pai desavisado aí quer de fato tirar o desafio. Sei, né? Nem sempre se garante. Mas para ele eu sou o homem mais forte do mundo. Para ele eu sou o mais... Outro dia a gente estava conversando em casa e a gente estava falando de quando a minha sogra, a avó do Rafinha, a mãe da Ana, teve um acidente, teve um AVC e ficou em estado vegetativo e com muitas sequelas. E aí eu disse, olha, a gente estava começando a namorar nessa época. Estava começando o nosso amor. Aí eu disse assim, foi quando ela se apaixonou por mim, meu filho. E foi quando eu me apaixonei por ela. Aí ele olhou para ela e disse assim, você se apaixonou muito bem, viu? Porque ele é muito engraçado. Meu filho me acha engraçado. E me acha bonito. É como ele olha para mim. Talvez você daí, até porque a televisão engorda as pessoas, não consiga ver o que meu filho vê, mas ele olha para mim desse jeito. É assim que ele me vê. Como você vê o seu Pai Celestial? Deus está dizendo, queridos, se você está esperando nele somente como um Deus, como uma fonte de favores, como uma fábrica de cabritos, como um centro cirúrgico de curas, às vezes você vai se frustrar. A gente vive num mundo cruel, num mundo onde pessoas morrem, num mundo onde crises acontecem. Jesus está te convidando a transicionar da expectativa por um Deus para a convicção
e descanso em um pai. Se o Deus te desamparou, o Pai receberá teu espírito. Se na mão de Deus você se sentiu angustiado, aflito e abandonado, nas mãos do Pai você vai se sentir abraçado. É esse o convite que Jesus está fazendo. A última coisa que eu preciso te dizer é que em Romanos 8,15, Paulo escreve e diz assim: porque Ele não nos deu espírito de adoção de filhos. Ele não nos deu espírito de escravidão, mas Ele nos deu espírito de adoção de filhos. Paulo diz: Ele não nos deu espírito de escravidão, mas Ele nos deu espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Abba Pai, Abba. O problema é que quando eu falo isso para muitas pessoas, fruto de uma mentalidade horrorosa que se implantou no Brasil, de que a adoção não é tão boa quanto o laço biológico. Por exemplo, aqui no Brasil, até 1988, o filho adotivo tinha menos direito do que o filho biológico. É a Constituição de 1988 que vem equiparar os laços. Então, para muitos, ainda nos dias de hoje, pensam: puxa vida, nem para Deus eu posso ser tão bom. Até de Deus eu sou filho, mas sou filho adotivo. Não é tão bom. Na cabeça de muitos funciona assim. Porque na cabeça de muitos, quando eu digo que você é adotado, ele pensa: puxa, então quer dizer que um dia eu já fui rejeitado. Mas Paulo escrevia no contexto do Império Romano. E no contexto do Império Romano, muitos imperadores eram filhos por adoção, porque os laços adotivos eram muito mais fortes do que os laços biológicos. Existia, por exemplo, uma tradição no Império Romano chamada Dias Lústricos. Dias Lústricos é quando era a cerimônia, quando o pai escolhia o nome do seu filho. O filho não tinha um nome antes de nascer. Ele recebia um nome normalmente 9 dias depois de nascido, ou quando o pai voltasse de uma batalha. A criança era colocada no chão de uma sala, chorando, e o pai tinha o direito de tomá-lo em seus braços e colocar nele um nome naquele dia, ou de simplesmente olhar para ele: gostei não, orelha feia danada, tem uma cara de joelho, não gostei, e embora. Um pai, segundo a lei romana, tinha direito de rejeitar um filho biológico, mas para a adoção, um pai nunca poderia rejeitar. Na legislação romana, uma vez adotado, os romanos entendiam: você escolheu. O filho biológico pode ser um acidente, pode ser uma alea, um risco, algo aleatório, nem sei que cara ele tem, mas o adotado não. O adotado você viu, o adotado você tem a oportunidade de conversar, o adotado você pode tocar, pode abraçar antes. Se você escolheu: esse é meu filho, não pode voltar atrás. Quando Paulo escreve aos Romanos que nós somos filhos por adoção, ele está olhando para você e dizendo: você não é fruto de um acidente, e o pai que te escolheu não vai voltar atrás. Ele te amou, ele te acolheu, ele te escolheu. Você não é fruto de um acidente. Deus sabia o que estava fazendo quando olhou para você e te chamou de filho, e quando te deu a oportunidade de se relacionar não mais com Deus, com a divindade, com alguém que você precisa de um protocolo, de uma caneta nova, de um papel novo, de uma oração, de 7 cabeçadas na cruz, de um propósito, de um jejum, de um clamor, de uma oração poderosa, de falar palavras mágicas para ele aparecer, igual o Chapolin fazia. Não, você não precisa disso. Até uma criança pode simplesmente abrir os lábios e dizer: Abba, Abba. Eu queria chamar o grupo para cantar um louvor. E que nesse Dia dos Pais você tenha a oportunidade de descansar nos braços do Abba. Você que está angustiado, sofrido, desamparado, abandonado pelo divino, desamparado por Deus, abandonado em suas expectativas de cura, em seus pedidos de emprego,
em seus clamores pela salvação de uma pessoa, em seus rogos, em suas campanhas de oração. Você que há muito tempo vem orando por uma situação e não vê resposta e vai dizendo: Deus me decepcionou, Deus me abandonou, Deus me desamparou. Deus meu, por que me desamparaste? Quantas lágrimas já foram derramadas? Porque seu pedido simplesmente não vem. Porque coisas simples e coisas que acontecem facilmente para tantas outras pessoas, para você, se tornam um desafio terrível. E você diz: por que tanto desamparo? Por que eu tenho que sofrer dessa forma? Por que para todo mundo acontece, mas para mim não? Por que esse abandono? Deus meu, por que esse desamparo? Por que essa vontade de morrer? Por que a minha alma fica angustiada assim até a morte? Por quê? Por que me abandonaste? Eu estou falando para gente que se sente abandonada. Eu estou falando para gente que no dia dos pais se sente abandonado. Eu estou falando para pessoas que hoje não vem motivo algum para comemorar, motivo algum para ter boas lembranças. Eu estou falando também para pessoas que tiveram bons pais, mas que hoje têm péssimas relações com Deus. Eu quero fazer você transicionar, melhor dizendo, sair dessa zona apenas da expectativa por uma fábrica de cabritos. Um Deus que provê coisas, um Deus que faz favores, para a ideia de um pai que te dá cuidado. Sair do campo dos pedidos e entrar no campo da relação. Sair do campo da expectativa e entrar no campo da convicção. Sair do campo do divino e entrar no campo do paterno. Se como Deus Ele te decepcionou, como pai, você pode descansar nele. Você pode entregar a Ele seus pedidos, seus anseios, seus rogos, seus sonhos, seu desespero, suas lágrimas. E assim, com certeza, finalmente, legitimamente, você terá um feliz Dia dos Pais. Aqueles que estiverem presentes, se coloquem de pé. Nós vamos orar. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino, buscamos tua vontade, seja feita na terra
clamor, o legítimo clamor que o Senhor Jesus quer ouvir de nós, é o clamor que o crente com o menor tempo de igreja pode fazer, a criança com o menor tempo de vida pode fazer. É dizer Abba, é movimentar seus lábios. Até porque não são as palavras que vão definir. O seu pai não precisa ser convencido. Ele não contabiliza créditos, ele não contabiliza débitos. Ele não é movido por ações e por orações impressionantes. O que John Bunyan vai dizer que na oração é muito mais importante ter um coração sem palavras do que ter palavras sem um coração. Então, basta movimentar os lábios. E a oração que você não souber fazer, ou não puder fazer, ou não conseguir fazer, o Espírito Santo fará por você com gemidos inexprimíveis. Basta dizer Abba, Abba, e deixe suas lágrimas falarem por você. Deixe o Espírito Santo falar por você. Mas derrama teu coração, derrama teu espírito. Dizer Abba, tem coisa que eu não entendo. Aliás, tem muita coisa que eu não entendo. De vez em quando bate um sentimento de abandono. Tem dia que dá uma tristeza. Tem dia que dá uma vontade de chorar. Tem dia que dá uma vontade de morrer. Tem dia que a nossa alma está angustiada até a morte. Tem dia que dá uma saudade de quem partiu. Tem dia que dá um aperto no peito. Tem dia que dá uma saudade de quem a gente abandonou. Tem dia que dá um arrependimento pelos nossos erros. Tem dia que dá uma saudade de quem abandonou a gente. Tem dia que a gente pergunta por que o mundo não é diferente. Tem dia que a gente se sente abandonado. Mas se você se sente abandonado por Deus, eu te convido a se sentir acolhido pelo Pai. Como Deus, quando a gente enxerga Ele somente como Deus, como fábrica de cabritos, como escapatória dos problemas, como porta para se safar das lutas, a gente o tempo todo está se decepcionando. Mas quando a gente entende que Ele é Pai e que Ele continua no poder, que o nosso Pai veste capa, que o nosso Pai pode tudo, que o nosso Pai é o mais engraçado, é o mais bonito, que o nosso Pai não perde uma briga. Quando a gente tem essa convicção, a convicção de filho amado, e quando a gente sabe que o nosso maior tesouro não é receber um cabrito, que o nosso maior tesouro não é receber uma herança, que o nosso maior tesouro não é receber um emprego, não é receber bens, o nosso maior tesouro é poder dizer: Pai, Tu sempre estás comigo. Quem me abandonou foi o Deus, não o Pai. Quem me abandonou foi a minha expectativa de Deus, mas não a minha convicção de Pai. Troca isso urgente. Troca essa expectativa divina pelos favores, pelos milagres, pelo Deus extraordinário, pela convicção da presença de um Pai ordinário. O Deus extraordinário opera milagres de vez em quando, mas o Pai ordinário está conosco todos os dias, presente. E Ele agora está falando ao seu coração, dizendo: Filho, Tu sempre estás comigo. Tu sempre estás comigo. Por isso você pode entregar nas mãos dele o seu espírito, a sua alma, os seus sonhos, suas angústias, seus medos, frustrações, desespero, desânimo, senso de abandono, carências, lágrimas. Pode entregar nas mãos dele, porque ele é Pai. Pai, nas Tuas mãos nós entregamos o nosso espírito. Em Teu nome nós dizemos que o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos os filhos que hoje desejam ter um feliz Dia dos Pais.
na companhia do Pai que sempre está conosco, desde agora até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê uma excelente semana na presença do Pai que sempre está conosco.